Amazing grace, how sweet the time. Obrigado, Pai, pelo momento que nos concedeste para falarmos de Ti, para que o povo te escute, para que o povo fale contigo. Pedimos a Tua presença, pedimos a Tua luz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia ao Senhor. Hoje iremos meditar sobre a mensagem no livro do Evangelho de Lucas, o capítulo 12. O livro do Evangelho de Lucas, o capítulo 12. Na verdade, devemos meditar a partir do versículo 1 até ao versículo 12. O Evangelho de São Lucas, o capítulo 12, devemos meditar a partir do versículo 1 até ao versículo 12, mas eu irei ler apenas o versículo 5. Irei ler apenas o versículo 5. Assim nos diz o Senhor: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Muitas vezes o homem, o ser humano, demonstra que tem medo do outro homem. Muitas vezes o ser humano, ele aparece estremecendo por causa do outro homem. A pessoa, ela aparece com medo da outra pessoa. Jesus, ele fala hoje para nós: eu vos mostrarei a quem deveis temer. Ele fala de mostrar, porque tão somente dizer eu vos direi a quem deveis temer seria suficiente para percebermos quando ele disser vocês devem temer a autoridade X, a autoridade Y. Seria suficiente porque os nossos ouvidos é que estariam a ouvir, ou os nossos olhos é que estariam a ver a quem devemos temer. Mas o Senhor, tão longe, ele quer mostrar a quem devemos temer. Ele falava para os seus discípulos que ele foi encontrando, discípulos que ele foi chamando um a um. Ele chamava, ensinava e ele mostrava que existe uma autoridade sobre a face da terra. Existe uma autoridade sobre o mundo. Existem pessoas que governam este mundo. E essas pessoas irão vos aceitar. Essas pessoas irão vos amarrar. Essas pessoas irão vos deter. Essa autoridade irá vos fazer mal. E então ele percebeu que estes discípulos em algum momento teriam medo desta autoridade. Mas ele vem ensinar-lhes. Ele vem para dizer
eu hei de vos mostrar a quem deveis temer. Eu mostrarei a quem deveis venerar, de quem deveis ter medo, para que não tenham medo dos homens. Esta coisa de ter medo dos homens tem muitas vertentes, porque a luz mostrou que terão repreensão na família, terão repreensão nos serviços, terão repreensão em todo lugar por onde andarem, desde que digam que são do Senhor, desde que assumam que são do Senhor, terão repreensão, serão humilhados, serão encarcerados, desde que digam que são do Senhor. Mas mesmo assim, não deveis ter medo. Nos serviços, assiste-se pessoas que têm medo de outras pessoas e então bajulam-se entre si. O homem bajulando o outro homem. Muito para além disso, o homem falando mal do outro homem. Muito para além disso, o homem vendendo o outro homem para que consiga melhores posições, para que consiga fazer parte da corte. Mas também assistimos dirigentes, líderes que não gostam disso. Líderes que dizem na cara: não me bajule. Líderes que dizem na cara: falaste deste, então eu irei chamar, repita na presença dele, porque não gosto de fofoca. Assistimos líderes dotados de poder, líderes instruídos pelo Espírito Santo, mas nem em todo lugar é assim. Assistimos pessoas com medo de outras pessoas. O Senhor hoje não somente quer te dizer, mas quer mostrar-te de quem ou a quem deveis temer. Jesus falava para milhares de pessoas também que até estavam se empurrando para escutar isto. Ele dizia: aquilo que tu dizes nas trevas, a luz vai se ouvir. Aquilo que tu dizes no gabinete irá vir à tona, será descoberto e todos ouvirão. A palavra assim o diz, que há pessoas que vão ao gabinete e então lá falam como se estivesse falando somente para aquela pessoa. Isso será descoberto, porque tu falas no oculto e então em público irá se ouvir. Se tu tiveres alguma chamada de atenção a alguém, vá ter com essa pessoa, ou então diga ao público, se o achares conveniente. Nunca digas nas trevas pensando que não virá à tona, porque em público será ouvido. Olha que o Senhor quer mostrar de quem deveis temer. Não tema aquele que pode matar somente a carne e depois disso nada mais poder fazer. Nas nações há pessoas que se calam, há pessoas que preferem ficar ocultas, há pessoas que têm opiniões certas, mas preferem se calar, mas é medo da morte. Porque no meu país não se brinca, porque na minha nação não se brinca, porque você vai falar, depois vai receber tiros, porque você vai agir, depois serão tiros.
Na minha nação não se brinca. Existem pessoas organizadas que é só você falar em televisão e logo a seguir estarás recebendo um tiro. Porque na minha nação a opinião não pode ser dada de forma livre. Essas pessoas temem aqueles que podem matar somente a carne. E há pessoas que não vão ser livres, há pessoas que não vão ser instruídas, há pessoas que não terão paz somente porque você tem medo daqueles que matam somente a carne. A palavra diz: não tema aos homens, porque eles tão somente irão matar a carne e depois disso não poderão fazer mais nada. Depois disso não terão mais nada a fazer. Tema aquele que mesmo depois da morte possa ordenar que a tua alma vá ao inferno. Tema aquele que tem autoridade sobre ti mesmo depois da morte, porque este pode ordenar o seu destino depois da... A este deves temer. Não tema aquele que pode matar somente a carne. O Senhor diz para ti hoje que mesmo os teus cabelos estão eles contabilizados. Ele sabe tudo sobre ti e então a este deves temer. Eu tenho questionado aqueles que em algum momento procuram me atormentar. Somente pergunto: sabes quantos fios de cabelo estão na minha cabeça? E então, se tu não sabes disso, não me atormente. Por mais que mates o corpo, depois de matar, não tens mais nada a fazer. A tua glória termina aí. E então, eu temo aquele que o pode, mesmo depois da morte, ele pode lançar ao inferno. Este temor está ligado ao assumir. Este temor está ligado à confissão. Confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor. Está ligado a isto, porque muitos até não dirão que Jesus Cristo é o Senhor por medo dos homens, medo dos amigos, medo daqueles que irão dizer: olhem para ele, ele já é crente. Olhem para ele, ele se diz que já é cristão. Olhe para ele, mesmo em tempo de quarentena, mesmo em tempo de isolamento, ele ainda se concentra numa tela para glorificar a Deus. Enquanto nós estamos preocupados com outras coisas da vida, temos medo da fome, temos medo daquilo que vai nos assolar, ele está preocupado em ficar com uma Bíblia, a glorificar este Deus que aceitou que fechassem as igrejas. E então as pessoas temem isto e já não assumem que Jesus Cristo é o seu Senhor. Não tema os homens, não tema as amizades, não tema nada disso. Assuma que Jesus Cristo é o teu Senhor. Assuma que Deus protege a tua vida. Queremos que nesta altura de isolamento, nesta altura em que se prorrogam os estados de emergência em todas as nações, queremos que o temor seja a Deus, aquele que pode
todas as coisas, mesmo depois da morte, Ele tem autoridade de te lançar. O temor deve ser a Deus. Se temermos a Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Se temermos a Deus, Ele irá intervir, mesmo para a situação de saúde, a situação da pandemia que assola o mundo, Ele irá intervir. Ele irá acabar com este problema quando a inteligência dos homens se render, quando o homem disser, eu não posso mais, e clamar a Deus, Ele ouvirá depressa e irá nos livrar destes e outros problemas que nos assolam. Aproxima-se a fome em todo o mundo, milhares de pessoas irão passar fome. Se temermos a Deus, Ele vai corrigir estes problemas, Ele vai corrigir estas situações. Se temermos aquele que tem autoridade de lançar ao inferno, mesmo depois da morte. Aquele que deve ser glorificado por todas as bocas, aquele que deve ser glorificado em todo lugar. A este, sim, devemos temer. Queira Deus nos abençoar, queira Deus falar através de ti, porque Ele diz, não te preocupes com a justificação que tu deves dar, não te preocupes com o que deves dizer às pessoas, essa não é a tua preocupação, porque Ele falará através de ti. Então somente abrirás a boca, porque o justo é justificado pela fé. Então somente abrirás a tua boca e Ele falará para todas as pessoas. Ele te justificará e tu somente dirás, olha, mas eu falei isto. Quando o teu chefe te chamar para justificar, não te preocupes em juntar as palavras que tu vais dizer. Se tu confias nele, vá somente e tu dirás, eu falei isso, porque o Senhor falará através de ti. Não tema aquele que mata somente e não tem autoridade para mais nada, mas tema aquele que mesmo depois da morte tem autoridade para te lançar ao inferno. Que Deus abençoe a ti, que Deus abençoe a tua família, que se levante um altar na sua casa, em nome de Jesus. Amém.